Opa, oi gente. Então, eu tô aqui no comecinho do vídeo pra dizer que, bom, o vídeo ficou muito longo. Então, quando você for assistir, tenha em mente isso. É bom assistir com calma e tal, devagar no seu tempo. E tanto que eu até dividi ele em duas partes. Então, se você quiser, tipo, vou assistir o vídeo aqui enquanto eu faço alguma outra coisa, lavar a louça, eu acho que é uma boa ideia. O Merck falou muito, muito, e tinha muita coisa pra falar, muita coisa interessante, ficou um vídeo bem legal, então eu tenho certeza que vocês vão gostar. E a próxima parte vai sair assim que possível, então fiquem de olho e é isso aí. Vamos pro vídeo. E oi, gente, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu estou aqui com um participante especial. Fala aí, Mariski, por favor. Olá, boa tarde. E estamos aqui para falar de um estilo de decksitos muito subestimado, eu diria, Amado. e muitos não conhecem, que é Não. X-Tal, né? Fala aí, sobre É, X-Tal. é Burn. Burn potente. O Muita deck gente que não ganha confunde, ele suporte há diz muito para mim, tempo. pelo menos, né? Isso. Ele É, falou que muita gente confunde, então se ele quiser dar uma breve explicaçãozinha aí das diferenças, eu confunde o mesmo que não, é não tenho Burn, certeza de tudo. confundir Burn com Stall e com Lock. Sim, vou assim resumir rapidinho o que é Burn. Burn é um deck que funciona com danos de efeito. Usa cartas que dão danos de efeito para que o oponente, né, perca por esse tipo de dano e não por batalha. Mas muitas vezes é confundido com Lock. Lock, que é um deck que não deixa o oponente jogar, que usa cartas tipo Mystic Mine ou Summer Limit, que não, praticamente não impedem que o deck do oponente consiga invocar os monstros dele, consiga fazer as jogadas dele, consiga fazer os combos para o deck. Imperial E também Order também acho confunde. que encaixaria, né? É, exatamente. Seria mais Floodgate no geral, né? Que É. dano. E Stall, que é um deck totalmente defensivo que não perde por nada. Que usam cartas com Battle Fader ou também a Mystic Mine também funciona com exemplo. Cartas que, é um deck que usa cartas Manda a para carta do não cemitério. morrer. Da carta do deck do oponente pro cemitério É... seria Stall, Burn. Não, para mandar deck de cemitério seria Stall, porque o objetivo de Stall é fazer com que o oponente perca por deck out. Então, mandar cartas Entendi. do oponente para o cemitério vai fazer com que o deck dele acabe mais depressa e assim ganhar mais rápido deck por deck out. Por exemplo, tem o Worm, que se não me engano manda 3 quando ele é destruído. Tem uma carta que eu esqueci-me do nome, mas basicamente faz o oponente comprar 5 cartas e descartar tudo que for magias. Então, se não me Tem engano. aquele monstro usado na caixa TK, né? Hã? Tem Gift, que faz o oponente comprar duas cartas. Ah, Tem sim, umas cartas sim. que, tipo. Sim. Tem aquela Trap Trix, que né, ela faz a descartar cartas que imagina, só para comprar cartas, ele descarta as cartas que comprou e compra cartas de novo. Também ajuda para Uhum. o oponente a comprar cartas. Enfim, essa é uma pequena observação que eu queria mostrar, porque eu estou a falar aqui com o Camisola e tenho algumas pessoas que confundem Burn com esse tipo de coisas, seja com Stall, seja com Lock. Isso, exatamente. Até porque não é o estilo de jogo mais presente no Yu-Gi-Oh!, assim, eu diria, né? Então, acho que é É, comum esse tipo de coisa. exatamente. E vamos para a decklist dele, que é o estilo que seria Burn, né? Mas apesar de É, disso, ainda tá usando então, alguns floodgatezinhos. sim, tenho exemplo, porque normalmente as pessoas confundem Burn com os outros tipos de modo de jogo. Usava tanto Lock como Stall como uma maneira de dar suporte. Por exemplo, nos jogos mais antigos de Yu-Gi-Oh!, se vocês repararem, nos jogos tipo no Tag Force, quando eu enfrentava um deck de Burn, ele era 100% focado em dar Stall. Ele usava cartas para não levar dano, para se defender e ao mesmo tempo dar um pouco de burn ao oponente. E então as pessoas começaram, sei lá, começaram a pensar que um deck de burn era isso, era totalmente defensivo. E como hoje em dia decks de tal não funcionam mais, não funcionam bem como funcionava antes,
Lock tornou-se uma opção mais viável, porque o Lock não deixa o oponente jogar e assim é mais fácil dar negates ao oponente, fazer com que ele não jogue, do que ficar a tentar suportar vida até dar dano suficiente. Então Burn sempre se apoiou Por que nessas duas exatamente você coisas. acha que eles enfraqueceram? Por que eles enfraqueceram exatamente? Tipo, tinham Porque tanta coisa. cada vez mais há mais removedores de cartas. Ou nem só, por exemplo, as cartas mais usadas antigamente eram o Limit Area B, que deixa todos os monstros a nível 4 ou mais em defesa, e o. Certo? Eu esqueci o nome de uma armadilha, que Mensageiro da ela coloca Paz. todos. Também se seja paz também, mas não era isso que eu me estava a referir. É uma armadilha que não deixa com que o oponente ataque com um monstro nível 4 ou mais. Qual é o nome dela mesmo? Gravity Bind, isso, Gravity Bind. Só que cada vez mais, por exemplo, temos os links e temos os Exceed, que nem sequer são de nível, Exceeds. ou então Uhum. temos muitos removedores hoje em dia. Temos muitos removedores para destruir a Gravity Binds, para destruir o Mensageiro da Paz, para destruir o Limitar B. Temos cada vez mais cartas que não deixam decks de style ficarem tão viáveis como eram antigamente. Antigamente não, antigamente o Yu-Gi-Oh! Era fazer o monstro mais forte possível e bater, mano. Então era muito mais difícil de lidar contra decks de burn. Mas aí eu diria que, tipo, a Soul Condition seria mais Lava Golem, né? Porque é o que É, mais segura, ele é o que tipo, dá mais. você Na, daria na, Mine e na- Golem. Não, a carta mais forte que eu tenho, eu acho que não é o Gola, mas sim o Chain Energy. O Lava Gola também é muito importante porque ele é removedor, ele tira as cartas mais importantes do oponente, por exemplo, ele pode tirar links que são removedores, ou são imunes a alvos ou algo assim, e Lava Gola tira dois monstros e ainda dá um burn de 1000. Então eu acho que sim, ela é uma carta muito importante, tira um oitavo da vida assim num turno. Então é das mais fortes, mas eu acho que a Chain Energy é melhor ainda porque ela funciona por mais tempo. Porque o Lava Golem, hoje em dia, ele não é tão forte, já que ele pode ser usado para Links ou para Exceeds e tal. Já a Chain Energy não. Chain Energy Entendo. o oponente tem mesmo que usar algum removedor, tem que gastar. E além disso, ele tem que gastar sei lá, um Twin Twister. Ele vai levar dano por usar o Twin Twister. Porque a Chain Energy dá dano por sempre que ela tiver uma carta. Mas assim, mas enfim. Mas e também, se montasse só no Lava Golem, a skill Drain iria atrapalhar muito aqui, né? Exatamente. Apesar A de skill drain ser. é algo para mais dar um suportezinho, mas nem sempre o lava golem vai vir na mão. A skill drain nem sempre a skill drain vai vir na mão. A skill drain é uma alternativa ao lava golem, porque se o lava golem vier, usa a skill drain, porque ela vai dar um bocadinho de lock, vai dar um bocadinho de stall, e vai fazer com que o oponente não consiga ativar efeitos de monstros removedores para me gastarem recursos, porque que ele não gera recursos. O deck se bem que umas decklists que eu fiz aqui, elas tentam meio que gerar algum recurso. Mas Burn, por não ser um arquétipo, ele não tem cartas que sacam umas Sim. das outras. Eu uso a Lilith, porque a Lilith É assim. consegue rodar o deck, consigo buscar mais armadilhas. Então, e também uso o pote da dualidade também para simular isso. Porque para jogar contra o Mas a deck de Lily, Burn, inclusive, acho que foi o motivo da Metaverse ter sido limitada, né? Porque senão você buscaria a Metaverse bem mais fácil com a Lilith, né? sim, sim, sim. Porque assim eu sacava Metaverse, com o Metaverse eu ativava Mystic Mine, era GG, mano. Enfim. Inclusive, eu vi ah, aqui que você tá usando, tipo, demais. E por que você não usa nas outras listas demais? Ela não funcionaria bem lá também? eu uso demais porque, tipo, ah, o problema da demais normalmente é que vais ter de descartar a tua mão toda. Só que como eu uso este deck que está sempre a colocar cartas no campo, porque ele fica sempre a gastar recurso, o efeito da D mais de descartar quase nunca funciona. Então tu praticamente compras três cartas, é um pot of Void melhorado, compras as cartas e não perdes nada, é um mais dois esta D mais. Então eu prefiro usar D mais do que usar. Mas nos outros decks você não Uh, usa, você só usa nesse aqui, nessa não, lista. não, sim, só uso neste aqui porque os outros decks geram mais recursos. Então eu consigo ter mais cartas na mão. Estes não, por exemplo, a Elite, Ah, ela entendi. gasta ela própria
para sacar ao Metaverse e a Metaverse fica logo no campo, por exemplo. Ou saca para ganhar uma skill drain. A skill drain não, porque a skill drain é contínua, mas foi um exemplo. Ela gasta-se logo para ganhar uma carta e essa carta eu vou usá-la logo. Então eu não fico com cartas na mão. Já os outros decks que eu te mostrar já fico com umas cartas. A única carta na mão que eu talvez possa perder é o Battle Fader. Mas pronto, não é. Nunca me aconteceu, porque já que as cartas são Ou uma outra limitadas. normal sumo também, né? Se É, você com mais de uma por normal. exemplo, talvez eu perca um Pathfinder, mas esse é o de menos. Talvez eu perca um Battle Fader também, um Lava Golem. Mas não costuma acontecer. Já que a carta é limitada, só uso uma vez, não costuma acontecer. Mas enfim, falando um pouco deste deck, eu vou falar de umas cartas que provavelmente pouca gente conhece. Eu vou falar de umas cartas que têm alguns efeitos que muita gente conhece, por exemplo, a Shared Ride, que vou ler o efeito aqui. Do resto deste turno, sempre que o oponente adicionar uma carta do deck ou cemitério para a mão, imediatamente depois eu compro uma carta. Ou seja, é mais uma maneira de eu gerar recurso. Por exemplo, sempre que. Isto Aí é uma ela te coisa. ajuda a comprar Battle Fader no turno do oponente também, né? Você compra o Battle Fader no Exatamente, turno dele. exatamente. Aham. Por exemplo, se eu perco alguma carta por Card of the Demise, por exemplo, não estou a dizer que normalmente isto acontece, mas pode acontecer, ela deixa-me comprar mais cartas e eu não fico a perder. Porque praticamente ela é um mais zero, mas é um mais zero bom, porque eu consigo usar no turno do oponente. E assim, só, tipo, o oponente não sabe que eu só tenho um Battle Fader, o oponente nunca sabe aquilo que eu compro. Então, eu acho que é uma boa opção. Ele não é uma vez por turno também, né? Não, não, não. Que eu saiba, não. Não, sim, é uma vez por turno. Tipo, a carta é uma vez por turno, mas tipo, tu podes usar não só no teu turno. Tipo, quer Não, dizer, Battle Fader, tô falando, ele não é uma vez o por Battle turno, você Fader não, compra não. O mais de Battle uma. Fader, só que por exemplo, não, o Battle Fader é uma vez por turno, só paras a normal summon o Battle Phase uma vez. Não há duas Battle Phases. É Então, que se ele a Sharon. negar, né? Você tem outro. Se ele negar, Sim. então, no caso. Sim, sim. Se negar, eu uso o segundo. Mas eu vou falar de Shared Ride, eu enganei-me a falar. Ela também pode ser usada no teu turno. Ela não especifica que tem que ser no turno do oponente. Se o oponente ativar qualquer coisa no turno dele, também pode adicionar no teu turno. O que é uma coisa boa. Assim, cara, tem deck Chain que fazem Strike. special summon mais no turno do oponente do que no É. dele, né? Então, Metafish, por exemplo. Nossa senhora, que joga no teu turno, nem joga no turno do oponente. Mago Negro, né? É, mano. Um, Eu diria que é uma match bem ruim contra Mago Negro, né? Que ele. Tipo, ele um Mago leva. Negro já é um monstro amarelo, né? Que entra e Uhum. bane uma carta. A Chain No geral, você Strike. acha que matches piores são tipo contra decks de Matches mais de piores monstros? são. Ou... Não, Hum. são decks que têm muitos removedores que removem muitas cartas. Contra este deck, contra Burn em geral, decks removedores que acabam com os teus custos com facilidade são os piores. Mas enfim, Chain Você não é um Strike protetor que você não usa nenhuma Solen, nada. Por quê? exatamente. Não, este deck não é o mais forte. Eu não uso nenhuma Solemn aqui porque eu prefiro usar, prefiro dar mais burnzinho. Não estou a dizer que isto é o melhor. Se forem recriar, podem usar Solemn, sim. Podem entrar, sei lá, os Planet Pathfinders, só deixar só a Lilith e a Mystic Mine a fazerem a Lilith e o Metaverse fazerem Mystic Mine. Mas eu prefiro usar um Planet Pathfinder porque assim é mais fácil de colocar Mystic Mine. E se eu tiver uma Mystic Mine, eu meio que já anulo os removedores, porque os removedores vão estar com efeitos Sim. negados. Os movedores, Então, pelo menos os monstros, né? Se o traps cara tem. e isso. Sim, normalmente já não se usa tanto. Eu não vejo ninguém usar tanto um Twin Twister ou um Mystical Space Typhoon. Então eu meio que não me preocupo muito com isso. O Just Desert dá 500 de dano por cada carta que ele controla, o que é muito bom. Nossa Senhora, imagina, se ele controla. Por cada monstro, perdão. Se ele controla 5 monstros, já se dão 2500 de graça. Se ele controla 6, já são 3000. É Qual que é o quase nome metade da da vida. carta? Just Just, Desert? Just Desert. Apenas sobremesa. Outra que Nossa, é Secret Barrel. Esta sim 500 é é por, bastante. Não por parece, mas é cartas. bastante.
É, sim. Outra é Sacred Barrel, que ela dá menos dano, mas dá por cada carta na mão e controla, não precisa ser monstro, ou seja, cartas que ele tem na mão ou que ele controla, ele dá 200 de dano. E para decks, por exemplo, que adicionam muitas cartas, por exemplo, o Salamangreat, que está sempre a adicionar cartas, terminam o turno com algumas cartas na mão. A Secret Barrel dá um bom dano contra. Se bem que o exemplo que eu dei, que é o Salamangreat, ele tem algumas negates, que são um bocado chatas, por isso tem de ser inteligente a usar. Tens que, por exemplo, se eu tiver uma Secret Barrel e um Justice setado, eu primeiro vou ativar a que dá menos dano. Para que o oponente negue e assim eu ativar depois a que dá mais dano. Também tem que se ter um bocadinho de inteligência nesse tipo de jogadas. Ah, É, e ele também não ia conseguir jogar muito em volta de, tipo, There Can Be Only One, sabe? E se ele tivesse uhum. um removal desse daí, eu acho que ele já, tipo, teria que se preocupar com as outras coisas também, então é É, bem e mesmo que eu complicado. ative um removal, eu posso simplesmente ativar a carta em resposta ao removedor. Então eu não me preocupo muito Isso. com isso. Ah, a Chain Strike, ativada quando está numa Chain Link 2 ou maior, dou 400 de dano ao oponente por o número de Chain que está a acontecer. Chain é quando são ativadas várias cartas ao mesmo tempo, várias cartas em resposta a outras. Quando tenho isso é de Chain. E quando tenho uma Chain de 2 ou mais, eu posso ativar esta carta. Ele dá 400 de dano pelo número total de Chains que houver. E em alguns decks pode ser fatal, mano. Porque há decks que, por exemplo, o deck que eu estou mais tipo, a ter na minha cabeça é Aromage e. Se bem que Aromage é um counter, mas não quero falar muito sobre isso. Talvez. Traumas, ah, né? Não quero falar é, muito sobre isso, não. traumas do passado de perder contra Aromage. Mas esqueci o nome do deck. Aquele que invoca os Monster Traps do cemitério. Esqueci-me do nome do deck. Paleozoic. Exatamente, Paleozoic. Paleozoic Ah, faz muita chain. Paleozoic faz muita chain. E se no final da chain do Paleozoic tu ativares esta carta, tu vais dar muito dano ao Paleozoic. Uh, e ele tem lá a limitação, não pode ativar este card de mas, Sandman. mesmo, mas Não só usa funciona ela, no. tipo, nesse deck também, por quê? Você usa, tipo, tem espaço Não, pra porque usar em outros decks também. sim, ela dá limitada, só posso usar uma e ela dá um bom dano, então eu acho que é uma boa opção para colocar aqui. Não, eu não conheço muitas cartas que têm tanto dano quanto ela. Agora, para falar da Secret Blast, dá 300 de dano por cada carta que ele controla. A Secret Barrel funciona como mão, mas dá menos dano. Isto funciona só com cartas que o oponente controla. Tipo, não funciona como mão, mas dá um bocadinho mais de Controla dano, dá só 100 no de campo. dano. Você tá dizendo, tipo, os monstros e as Spare Traps. Sim, Esse sim, sim, ponto. exatamente. E se ele Entendo. for destruído por um removedor, ele dá 1000 de dano. Ou seja, mesmo que eu não ativo, às vezes nem compensa ativar. Por exemplo, é o meu turno, é o primeiro turno, sou eu aceito esta carta. É o turno dele, ele começa por ativar uma Twin Twister. Ele destrói esta carta, eu não vou ativar a carta em resposta, porque eu só controlo o Twin Twister. Eu ia dar apenas Não? 300. Não, porque o Twin Twister só que quando ele ativa o Twin Twister, a única carta que ele tem no campo é o Twin Twister. E se eu ativasse a resposta, eu ia dar 300 de dano. Vale mais a pena esta carta ser destruída, porque quando ela é destruída dá 1000 de dano. Então eu prefiro dar 1000 de dano do que dar 300, né? É uma matemática Ah, óbvia. não pode ser os dois? Tipo assim, quando ela tá virada pra cima na costa, ela ia ser destruída também, não ia? Aí, tipo, daria Sim, sim, 1.300. sim. Sim, é verdade. Pois é, esqueci esse pequeno pormenor, é verdade. Mas sei lá, há cartas que. Mas há cartas que eu. Eu não lembro o nome da carta, mas há cartas que não, destroem sem poder dar resposta, então não sei. Mas enfim, é uma carta boa. Dá uma carta muito boa. É tipo um Lava Golem, só Entendo. que em trap. Dá 1000 de dano. Assim de graça. Se eu for destruído. Reckless Greed para. É mais uma carta. É tal como a Demais. A Demais eu tenho que descartar a mão. O problema da Reckless Greed. Eu talvez nem a colocaria no deck. Eu coloquei, mas enfim. Eu posso descartar por qualquer outra coisa. Porque a Reckless Greed não me deixa comprar nos próximos dois Draw Phase. Isso pode ser Poderia fatal. colocar uma extravagância aqui, por Normalmente. exemplo, né? Normalmente, e eu vou falar isso depois. Normalmente a Reckless Grid eu uso
em casos em que eu tenho a mão vazia. Eu vou pagar o preço mais tarde, que eu não vou poder comprar 2 cartas nas próximas 2 Draw Phase. Mas se for para a hora, eu acho que vale a pena. Se eu posso, sei lá, comprar um Ava Golem e tirar os monstros dele, ou comprar Você pode usar uma no seu Mystic turno, né? Aí você Mine. dá a draw phase e usa ela antes. Sim, Usa ela normalmente, depois, no caso. sim, eu uso no meu turno. Eu nunca costumo usar no turno do oponente. Isso é meio burrice. Eu costumo usar sempre no meu turno. Ah, ou às vezes, quando eu tenho as duas, sei lá, já tenho as duas Reckless Grid, eu posso dar uma em resposta à outra. Eu não fico 4 turnos sem comprar, fico só apenas 2 e compro 4 cartas. Isso já é melhor. Enfim, Ah, Metaverse isso é adiciona sim. ativa Mystic Bem mais Mine. vantagem. Summon Limit, que não deixa o oponente invocar mais de 2 monstros por turno. É uma contínua muito boa para dar Sim. um lockzinho, um stallzinho também. O problema é se você for There can be segundo, né? only... There can be only one e skill drain pelo menos ainda tem uma relevância se você for, tipo, o segundo a jogar, tá ligado? Porque você Sim, ainda sim, consegue sim, ativar no turno exatamente. dele e ele ainda tem que retirar Sim. alguma coisa. A summon Aham, limite é o campo verdade. já tá feito, Sim, beleza? a Summon Limit, exatamente. Se for no segundo, não funciona. É por isso que eu só uso uma. A Battle Fader para segurar os turnos em ataques diretos. Chain Energy, que é a carta mais poderosa que eu tenho aqui. Que o Kami já tem um trauma contra esta carta. Que, Assim, resumindo o efeito, você joga, você tá pagando vida, tá ligado? É basicamente o imposto do sempre bagulho. Você tá pagando que imposto pra jogar. sempre que setares, invocares, ativares qualquer carta, tu pagas 500 pontos de vida. Isso. Ou seja, Mesmo se for e destruir ela, né? Ainda antes você toma dano. exatamente, tipo, cartas que, por exemplo, que não, se, por exemplo, Super Poly que não podem ser levadas em resposta, o efeito desta carta vai primeiro que o Super Poly. Tu já tomas 500 de dano Nossa! já ganhou umas 500 de dano antes do Super Bowl entrar no campo. Então ela é a Nossa, é magia insano. mais rápida do jogo. Que ela funciona mesmo antes dos outros estarem no campo. Velocidade 5, Super Pole 4 e Counter Traps 3. Pronto. O Metal Fader ele Caraca, que atributa da hora, não sabia. para buscar a Mystic Mine, o que né, é extremamente bom. Mystic Mine, para quem não sabe, o monstro, o dono que tiver mais monstros, os monstros perdem o efeito e eles não podem atacar. O que é para dar um bom knock. O extra é Isso. só Não decorativo. ativei feito na mão, nem no cemitério, nem no É, campo, nem nada. o é só para enganar, não é? Ou às vezes tu consegues fazer, sei lá, fazer alguma coisa com a Lilith ou com o Pathfinder, se conseguires invocar alguma coisa, enfim. O extra estava ao Sim, critério. essas cartas, esses normal summon que se tributam são a sinergia, né? Porque ele sai por Uhum, custo. Então, exatamente. tá valendo. Então, por exemplo, a Skills Rain não se afeta. Tipo, eu não vou ficar com elas presas, nem a Mystic Mine. A Mystic Mine não vai prender essas cartas. Eu consigo tirá-las do campo depois. O que é que vocês podem fazer? Sim. Como o extra é decorativo, vocês podem colocar uma extravagância em vez de lá da Reckless Greed ou da Demise, porque como o Burn não usa extra, extravagância consegue fazer isso muito bem, consegue no início do turno funcionar como um pote da ganância, o que é extremamente bom. Eu nos próximos decks que eu vou mostrar, eu uso. Não valeria a pena, Pode... tipo, colocar uma Super Pole no deck, você diria? Tipo, se fosse Sim, pra também, simplificar a também. Por exemplo, extravagância. colocar assim, colocar uns Venoms no extra e em vez da a extravagância da Super Poly, que assim, ou colocar uns Cyber Dragons, caso Ou que deixa a tudo Cyber de Dragons side funcione. também, né? Pra não ter que mendecar a sua Sim, o Super side, Pole, né? eu Porque às não vezes não sei vale se muito a enviei. pena. Eu não sei se enviei o side para ti ou Kami, mas assim, o side, vocês podem usar essas cartas, podem usar o Super Poly, podem usar a extravagância, podem usar os Venoms, podem usar o Cyber Dragon, por causa do contra o Cyber Dragon, vocês conseguem roubar o Cyber Dragon do oponente e usar a vosso favor. Eu no meu extra, eu acho que eu não te mostrei, mas eu uso o Rat Sphere Mode, eu uso o Chaos Hunter, uso um Artifact Lancia, cartas mais contra decks de banimento e tal, para eu conseguir E go em seguir second o também, né? caminho. Porque às vezes, tipo, você não vai primeiro toda vez, né? Então, É. complicado. Também uso um Pancratops para tirar, sei lá, às vezes eu quero remover cartas do oponente, às vezes o oponente tem uma carta muito boa, eu quero removê-la. Bem versátil o Pancatrops, né? Sim, Tipo, sim, sim. alguma coisa ele leva junto, Ah, né? Ou ele toma interação, exatamente. ou ele leva, tipo, alguma coisa. Sim, ele gasta logo. Ele obriga o oponente a gastar alguma coisa nele. Senão o oponente Sim, perde uma carta. exatamente. Podemos passar para o próximo deck? Próxima lista? Isso, próxima Sim. lista.